vídeo anterior, nós falamos sobre uma parte do documentário Quiet on Set. Falamos como surgiu esse documentário, as acusações em cima de Dan Schneider, falamos da primeira child star da Nickelodeon, a Katrina Johnson, e a segunda, a Amanda Bynes, sobre os programas All That, O Show de Amanda e On Air There, e também sobre o caso de abuso no trabalho e assédio sexual das duas roteiristas. Nessa segunda parte de hoje, vamos falar todo o resto que falta do documentário Quiet on Set, principalmente falar do Drake Bell, que pela primeira vez falou dos abusos que sofreu, assim como a Alexa Nikolas, a Janette, e também falaremos de Zoe 101. Eu sou Anitta Borges e você está assistindo o canal Muita Brisa. Na parte 1, eu já comentei sobre Jason, o pedófilo que ele foi preso e que ele trabalhava dentro da equipe de produção da série All That e no show da Amanda na Nickelodeon. Porém, 4 meses depois da prisão de Jason, outro membro da equipe de produtores também foi preso por pedofilia, Brian Peck. Ele era um dos produtores da equipe, ele era tratado ali como um coach de ator, ele ajudava os atores mirins ali a melhorarem os seus papéis, a melhorarem nas técnicas de atuação. Porém, como ele trabalhava junto com o Dan Schneider, a gente já sabe que o Dan fazia participações em algumas cenas, em alguns episódios dos programas, e não foi diferente com o Brian Peck. Não sei quem surgiu com a ideia, se foi a ideia do Dan ou do Brian, um dos dois juntos ali, mas eles colocaram Brian Peck como um personagem dentro do programa O Show de Amanda. Mas era um personagem completamente sinistro, bizarro e meio... Mano, bem bizarro, pra falar a verdade. Ele era o garoto Pickles. E ele aparecia do nada em algumas cenas, alguns episódios do programa, com uma bandeja cheia de pickles. É claro que só o de cima era pickles de verdade, o resto era tipo fake ali, pra ele conseguir carregar tudo sem cair. Mas ele era tipo o garoto Pickles. Aí ele aparecia assim e fazia umas piadas tipo, pegava um pickles assim, grande, né, num formato bem peniano ali, e dava pros convidados, principalmente pros artistas que iam participar, fazer os sketches, mas ele fazia essas piadinhas. Tem uma piada assim que ele tá andando assim com os pickles, aí tem um cara dentro do camarim e o cara fala, eu tô com fome, poderia aparecer alguém com alguma comida agora. Aí chega o Brian Peck com a bandeja de pickles, pega um pickles assim, aí tem um buraco ali na porta, na fechadura ali, e ele vai enfiando assim o pickles assim, e o cara pega o pickles assim, cheira e come o pickles. Umas piadas meio com segundas intenções ali, de ser uma piada meio sexual ali, pra ser engraçado, sabe? Piada de... Pois é. E ele era um cara solteirão que fazia muitas festas, muitos encontros e tal. E teve uma das vezes que ele tava fazendo tipo de um churrasco na casa dele, que ele convidou todo mundo mesmo, convidou o pessoal da equipe, convidou os pais e convidou as crianças, atores e atrizes ali pra participar, pra todo mundo se reunir ali na casa dele. Porém, segundo Kyle Sullivan, um ator que participou do programa All That e do programa, se não me engano, o Show de Amanda, ele tinha 14 anos na época, e ele comenta que nesse churrasco que teve na casa do Brian Peck, ele achou a casa do cara meio estranha, assim, o jeito da decoração, essas coisas. Hoje em dia, falando a verdade, hoje em dia eu acho que seria uma coisa um pouco mais normal, porque a galera de 30, 40 a mais, assim, é a galera geek e tal, mas vou explicar. O Kyle Sullivan comentou no documentário Quiet on Set que quando ele entrou na casa do Brian Peck, ele achou as coisas meio estranhas ali. Ele tinha um quarto só de quadrinhos e personagens de ação, e ele tinha um quarto ali, um lugar que parecia ser uma garagem, que ele transformou completamente o lugar e virou quase assim um santuário pro filme O Planeta dos Macacos. E o Kyle, como ele tinha 14 anos na época, ele viu aquela casa toda diferentona ali, ele queria fuçar, queria conhecer um pouco mais e começou a dar uma olhada assim. O Brian foi apresentando os lugares pra ele. Isso aqui é tal lugar, isso aqui é tal coisa, olha que legal e tal, olha aqui, olha esse quarto. Mas ele chega num cômodo e ele acha estranho que, tá tudo decorado ali com o filme Planeta dos Macacos e tem um desenho de um palhaço ali. O que tem a ver? O Kyle perguntou, mas o que é esse palhaço? O que ele tá fazendo aqui? E aí o Brian ficou todo animado e falou, nossa, cara, deixa eu te mostrar, olha aqui, olha que legal, você gostou? Aí ele virou e falou assim, tem até uma mensagem aqui atrás do desenho, né, na folha. E o Brian pegou o desenho com a anotação e leu a anotação. E estava escrito:
Para Brian, espero que goste do desenho. Muita felicidade do seu amigo John Wayne Gacy. Sim, esse John Wayne Gacy aí que vocês estão pensando agora, neste momento. Na hora que eu vi isso no documentário, eu falei: oi? Como assim esse cara é fã desse serial killer que era um palhaço de festa infantil e que também sequestrava, abusava e matava jovens e meninos? Fala. Eu falei, cara, não é possível, velho. Não é... Parece um filme. Parece um filme isso. E o cara tá ali, trabalha com crianças. O Brian Peck é fã do John Wayne Gacy. E como se não bastasse, o próprio Kyle Sullivan, no documentário, ele falou assim, cara, na época eu não sabia de todos os detalhes sobre esse John Wayne Gacy aí, mas eu sabia quem ele era. E aí eu queria que todo mundo visse aquilo. Fui chamar ali os pais, todo mundo. O Brian Peck todo animado ali, mostrando isso pros pais e todo mundo ali na festa. E ele falou assim, peraí que eu tenho mais coisa. Foi lá no quarto dele, ele pegou da mesa de cabeceira, do lado da cama dele, tinham várias cartas e fotos que ele trocava com o John Wayne Gacy. Então o Brian Peck era fã, não sei se é ainda, mas era fã do John Wayne Gacy. Era fã e amigo, trocava carta com o cara e trabalhava em programas infantis na Nickelodeon. 4 meses depois da prisão do Jason, em agosto de 2003, Brian Peck foi preso com 11 acusações de pedofilia e abuso infantil. E todas essas acusações foram feitas por um só ator mirim que trabalhava nos programas da Nickelodeon, o Drake Bell. Quando a equipe de produção descobriu que o Brian Peck teve 11 acusações de abuso infantil e pedofilia, ninguém ficou sabendo quem que era a vítima, porque ela era menor de idade, mas sabiam que era alguém de dentro do elenco ali. E no mesmo dia que o Brian Peck foi preso, os atores e a equipe de produção se juntaram pra fazer uma leitura de mesa do episódio, que é quando os atores, todo mundo se senta pra ler o roteiro ali, pra bater a cena. Depois que eles fizeram isso, leram o roteiro do episódio, o Dan Schneider pediu que os pais saíssem da sala, que eles queriam fazer um comunicado ali com as crianças. E quem tava na sala, além do Dan Schneider e da equipe de produção também, eram os advogados da Nickelodeon. Então o Dan falou sobre o Brian Peck, falou que ele não ia mais voltar ali pra trabalhar naquele momento, que ele tinha sido preso e acusado de abuso infantil, e o Dan Schneider falou assim, se alguém tem alguma coisa pra falar, que fale agora. Ali assim, um monte de adulto, um monte de advogado atrás, todas as crianças na frente deles, olhando pra eles assim, e aí? E ficou um silêncio no set. Aquele silêncio ali. A galera que tava lá, ninguém sabia o que tinha acontecido. E depois de uns minutinhos que ninguém falou nada, o Dan falou assim, então tá bom, vamos lá, vamos se preparar pra gente fazer as coisas, se organizar. Levantou e saiu. Agora, ele ter pedido pros pais saírem pra ele falar isso só pras crianças, é óbvio que se todos os pais estivessem ali e ouvindo aquilo, eles iam, cara, tirar todas as crianças dali e falar assim, cara, o que tá acontecendo, né? E ninguém ficou sabendo quem era que acusou o Brian Peck até agora, em março de 2024, com esse documentário Quiet on Set. Porque essa foi a primeira vez que o Drake Bell falou publicamente sobre o que aconteceu com ele. Então agora, tanto a equipe de produção, o cameraman, tanto os próprios atores, com esse documentário eles ficaram sabendo de tudo que tinha acontecido e souberam que naquela época tinha sido o Drake Bell. O Drake Bell já tava meio sumido há um tempo, né? Um tempo atrás ele tinha até desaparecido, tava considerado instável, rolou uns BOs, os processos pra cima dele. Mas ele começou a atuar com 5 anos de idade em propagandas e também fazendo pequenos papéis em alguns seriados e filmes, como Seinfeld, que é um seriado, também ele fez um papel ali num episódio. Desde pequeno ele gostava de brincar e atuar, então todos os dias depois da escola, o pai dele pegava o Drake e levava o menino pra fazer várias audições até ele conseguir algum papel em alguma coisa. Quando o Drake tinha 12 anos, em 1999, ele fez uma audição pro programa O Show da Amanda e ele entrou pro casting. A primeira temporada do Show de Amanda foi gravado dentro dos estúdios da Paramount e só depois passou a ser gravado no estúdio Nickelodeon on Sunset. E nesse segundo estúdio foi que o Brian Peck foi contratado. Como
eu já havia comentado, o emprego do Brian Peck ali era preparar os atores para cenas, e ele já tinha trabalhado com vários famosos. Inclusive tem uma fita dele com o Leonardo DiCaprio, quando o Leonardo DiCaprio era bem novinho, e ele pegando no Leonardo DiCaprio, ele falando assim, meu, esse daqui é o mais bonito que eu já vi. Nessa época, o pai do Drake Bell ainda era o seu empresário, e o Brian Peck começou a se aproximar cada vez mais do Drake, e além de ensinar ele, preparar ele para cenas e ajudar ele na atuação no estúdio de gravação, Brian Peck começou a falar, por que você não vem ter umas aulas particulares comigo? E no começo, tanto o pai do Drake quanto o Drake falaram, cara, fechou, vamos levar você assim como um coach de atuação pro Drake, né? E nas festas que o Brian Peck dava na casa dele, o Drake ia junto com o pai, e aos poucos o Brian Peck foi se aproximando um pouco mais do que o normal, do que deveria do Drake Bell, até que chegou um momento que eles estavam ali no camarim, ali no vestiário, no caso, né, pra se vestir ali pra cena, e o pai do Drake, que aparece no documentário Quiet on Set, comenta que ali ele viu o Brian pregando no braço do Drake, acariciando o braço dele, mexendo um pouco com ele ali, o sininho, o alerta de pai ali já ligou e falou, cara, isso daí tá estranho, esse cara tá muito estranho, mano, não quero esse cara perto do meu filho, não. Então, o pai do Drake foi até a produção da Nickelodeon e falou assim, cara, não tô me sentindo confortável com o Brian Peck perto do meu filho Drake. E a produção falou assim, não, relaxa, o Brian Peck é mais solto porque ele é gay, sossega, tá tudo bem, por isso que ele é uma pessoa que gosta de contato físico, então ele gosta de abraçar, mas fica relaxado que tá tudo bem. Mas o pai do Drake não relaxou não, ele falou assim, cara, não, eu sei que isso tá estranho. Além de atuar, o Drake também cantava desde cedo, então ele já tinha uma banda e ele fazia pequenos shows em algumas cidades. E o Brian Peck começou a ir em todos os shows do Drake. Nos shows que eram mais pertos ali da Nickelodeon e ali da cidade onde eles moravam, até o Dan Schneider já foi uma vez, porém, se fosse um show a 100 quilômetros de lá, sei lá onde, o Brian Peck ia. Ele arranjava alguma desculpa e ele estava presente em todos os shows do Drake. Inclusive, num festival, quando o Drake e sua banda foram participar, era a primeira vez que eles iam participar em um festival assim, o Brian Peck foi e levou os seus amigos. E ficou stalkeando ali, meio que perseguindo ali o Drake pra ficar perto do Drake. Ai, Drake, que demais e tal, sei lá o que, uma coisa bem bizarra. Mas até esse momento, o pai do Drake ainda era seu empresário e o Drake via o Brian Peck como um coach de atuação, então ele ia na casa do Brian Peck pra ensaiar. Porém, em 2001, o Drake ia fazer 15 anos e o Brian Peck falou, Drake, por que você não faz a sua festa de 15 anos lá na minha casa? Eu ofereço o espaço e você faz a festa lá. E rolou. Então, quando o Drake fez 15 anos, a festa dele aconteceu dentro da casa do Brian Peck. Porém, quando o pai do Drake foi ver os presentes que ele tinha ganhado, ele viu vários cartões de aniversário que o Brian e os seus amigos tinham escrito pro filho dele. E tinham mensagens totalmente inapropriadas ali pra uma criança que está fazendo 15 anos. De um adulto para uma criança, um adolescente. O pai do Drake, então, foi questionar o menino e falou assim, que é isso? O que tá acontecendo, cara? E o Drake falou que, mano, eu nem sabia que eu tinha recebido esses cartões, nem sabia que tava aí. Eu nem abri os presentes ainda. E esse foi o basta pro pai do Drake. Ele falou assim, cara, eu vou afastar meu filho desse cara. E foi o que ele começou a fazer. Porém, os pais do Drake já eram divorciados há algum tempo e eles não se davam bem. Então, eles não se falavam tanto, às vezes eles brigavam, eles não tinham uma relação muito boa. E o Brian Peck sabia disso. Então, o Brian Peck começou a fazer a cabeça do Drake e da mãe dele, dizendo que não era uma boa ideia o pai dele ser o próprio empresário, porque o pai dele tava atrasando a vida dele, o pai dele ia cada vez mais puxar ele pra baixo, não ia conseguir elevar ele pro mundo da indústria de atuação, do cinema e da televisão. E a mãe do Drake caiu nessa ladainha. Ela acreditou, o cara manipulou o Drake e a mãe. A mãe do Drake caiu nessa, ligou pro pai e falou assim, chega, você não vai ser mais o empresário do meu filho, quero ele na minha casa agora. O pai do Drake o deixou na casa da mãe, mas antes de sair, ele olhou no olho da mãe e falou assim, tudo bem, eu não vou ser mais o empresário dele, mas você toma cuidado com esse Brian Peck. Ou seja, ele já sabia, já tinha dado a letra algumas
vezes. Depois que o Drake tava morando com a mãe 100% do tempo, o Brian começou a se aproximar mais do Drake. Então chamava o Drake pra jantar, começou a fazer uns convites um pouco mais estranhos pro Drake, inclusive convidou o menino com tudo pago, com hotel, viagem, tudo pago pra ele ir pra Disney. Ou seja, o Brian Peck convidou o Drake ir pra Disney com ele, com os amigos adultos dele, e só o Drake de criança ali. O Drake ali, pré-adolescente, adolescente realmente sem entender muito o que tava acontecendo, foi pra Disney, ia nos jantares, ia sozinho pra casa do Brian Peck, pra ele ser o coach de atuação dele. Só que esses abusos foram ficando cada vez piores, brutais e frequentes. Inclusive, o Drake, ele ficou bem emocionado quando ele tava falando ali no documentário, na frente das câmeras, publicamente. Ele não descreveu o que aconteceu com ele. Então, se ele próprio não descreveu, se ele próprio não consegue, não quer falar, quem sou eu aqui pra falar? Então eu vou respeitar e também não vou falar. Mas, no documentário mostra os processos por escrito e dá pra ver ali quais foram as 11 acusações de abuso e pedofilia que o Drake sofreu. Eu também não quero falar e não gosto de falar por conta das minhas crenças. Inclusive, o próprio Drake fala assim: imagina as piores coisas que podem acontecer envolvendo abuso sexual infantil. Foi o que aconteceu com ele. Brian Peck começou a dar desculpas pra mãe do Drake, falando que o Drake tinha que dormir na casa dele. Não, fica tranquilo que ele vai pra minha casa. Eu busco ele, a gente treina as atuações. E aí ele ia pra casa do Brian, só que ficava até muito tarde lá. E aí o Brian falava: não, tá muito tarde pra eu levar ele agora. E é perigoso ele voltar sozinho. Então pode deixar ele dormindo aqui que amanhã eu levo ele pra trabalhar, pode ficar sossegada. Falando pra mãe do Drake. Foram nessas aí, quando o Drake tinha 15 anos, que o Drake ele dormia num colchão ali na sala, que ele tava dormindo e ele acordou com o Brian em cima dele, fazendo coisas com ele. E ele ficava daquele jeito ali, assustado, com medo, com dor, com um monte de coisa ao mesmo tempo ali. E eram nessas idas ali que o Brian fazia ele dormir na casa dele, que o Brian abusava do Drake. Tudo isso antes das gravações de Drake e Josh, tá? Ainda durante o programa O Show da Amanda. O Drake e o Josh trabalharam também no Show da Amanda e tem uma cena específica que estão os dois sozinhos e eles acharam um camarão no chão e eles brigam por quem vai comer aquele camarão. E aí os produtores falaram: cara, Ben, é isso aí, ó, você não queria uma nova série de amigos ou irmãos que arrumam encrenca, mas que são amigos e tal? Tá aí, faz uma série com esses dois, que esses dois tiveram muita sinergia boa na gravação. E aí surgiu o Drake e Josh. Mas todo esse abuso aconteceu antes das gravações de Drake e Josh. Depois de um tempo acontecendo essas perseguições e abusos, o Drake começou a namorar com uma menina da idade dele. E teve uma vez que ele tava na casa da namorada dele, que o Brian Peck começou a ligar pro Drake, sem parar, uma ligação atrás da outra. E o Drake não queria atender, ele não tinha falado nada pra ninguém, ele não queria atender o celular. E aí a mãe da namorada dele falou: que estranho, que ele não quer atender e tal, né? Mas atende. Aí ele atendeu o telefone e o Brian começou a falar: não, vem pra cá, vamos pra Disney, eu te levo pra Disney, a gente vai pra Disney, pra tal lugar e papapá. Aí o Drake falou: não, eu não quero ir. Eu vou ficar aqui na casa da minha namorada, eu não quero ir. E o Brian Peck falou: não, como assim? Não, vamos lá, eu te pego aí, a gente janta. Ele falou: não, eu não vou, não quero ir. E desligou o telefone na cara do Brian Peck. Brian Peck ligou mais centenas de vezes no celular do Drake e começou a ligar na casa da mãe da namorada do Drake. Uma ligação atrás da outra. Ele ficava tocando o telefone, parava de tocar, aí tocava de novo e tocava. E a mãe da menina começou a perceber, falou: cara, isso tá muito estranho. E quando o Drake falou com o Brian no telefone, todos ouviram a conversa, ele não saiu dali. Então, por mais que tá no telefone assim, né, às vezes você consegue ouvir a voz da pessoa que tá no telefone, por mais que não esteja no viva voz. Todos ouviram a conversa, do Drake falando: não quero ir, não vou pra Disney com você. E ele falando: não, vamos lá. E todos ouviram ali a quantidade de vezes que o Brian ligou pra tentar falar com o Drake e pegar o Drake dali. Então, a mãe da namorada do Drake, na época, falou assim: Drake, vamos conversar ali na cozinha rapidinho? O Drake falou: claro, vamos lá. Os dois foram na cozinha sozinhos e aí ela perguntou: o que tá acontecendo? Aí o Drake falou: não tá acontecendo nada, tá tudo bem. Aí ela falou assim: um cara de 40 anos normal não liga desse jeito pro namorado da minha filha. Ou seja, o Drake já percebeu que ela sacou, ele ficou mais aliviado porque ele se sentia mais seguro e confortável ali naquela casa, com a namorada e com a mãe do namorado, com a família do namorado, mas ele não falou, ele não conseguiu se abrir ali na hora. Ele falou: não, o Brian, ele é um cara estranho mesmo, mas eu tô tentando me afastar dele
dele, pode ficar sossegada que eu já tô me afastando dele. Só que a mãe da namorada dele não ia deixar por isso. Ela ligou pra mãe do Drake e falou assim: eu vou levar o seu filho amanhã no psiquiatra da nossa família pra gente entender o que tá acontecendo, porque tem alguma coisa errada. No dia seguinte, o Drake foi conversar com o psiquiatra, mas ele não conseguiu falar muito. Ele falou que as coisas estavam estranhas, mas estavam começando a ficar tudo bem. E ele falou que ele tinha medo de falar o que tinha e o que estava acontecendo. Dias se passaram e numa ligação que o Drake estava tendo com a mãe, ele simplesmente surtou. Corpo, a mente, o subconsciente dele não estava mais aguentando mais e ele começou a gritar pra mãe no telefone tudo o que aconteceu com ele. Imediatamente, a mãe do Drake chamou a polícia e, a partir de então, começou uma investigação. O Drake deu vários depoimentos pra polícia, com muitos detalhes que eles estavam pedindo ali, só que eles tinham que pegar a confissão do Brian Peck. Então, o próximo passo era fazer o Drake ligar pro Brian e fazer ele falar o que ele faz, de algum jeito. O Drake ligou, Brian atendeu o telefone, a polícia já estava com uma escuta e gravando a ligação, e o Drake falou pro Brian que ele estava confuso, com um sentimento meio ruim, com vergonha, e perguntou: Brian, por que você fez tudo isso comigo? E aí o Brian começou a falar tudo. Só que ele sempre perguntava: a ligação tá sendo gravada? E o Drake falava: não, não tá não. E isso foi a prova que a polícia precisava, e em agosto de 2003, o Brian Peck foi preso. O Dan Schneider chegou a ligar pro Drake perguntando se ele tinha sido a vítima do Brian Peck, e o Drake disse que sim, se abriu pro Dan Schneider. O Dan falou: fica tranquilo, não vou falar nada pra ninguém, a gente não precisa mais comentar sobre esse assunto. Desde que o Brian Peck tirou o pai do Drake como empresário, o Drake e o pai pararam de se falar. Depois da prisão do Brian Peck, o Drake ligou pro pai e falou: olha, você viu que ele tá preso? Finalmente ele tá preso. E o pai falou: eu sabia, que bom que ele não fez nada com você. Mas não foi bem assim. Na hora, isso quebrou o Drake e ele não teve coragem de falar pro pai o que realmente tinha acontecido, porque o pai desde o começo tava certo. E só algum tempo depois que o Drake foi contar pro pai o que aconteceu. E quando o pai soube, ele ficou completamente devastado. E entre a prisão do Brian e a audiência do processo, começaram as gravações de Drake e Josh. E com o passar do tempo, pouco tempo, o Drake começou a beber e a abusar do álcool. Em outubro de 2004, no dia da sentença final de Brian, o Drake comentou que tinha muita gente do lado dele, ali, né, naquela sala onde senta o acusado e a vítima. Atrás do acusado, do Brian Peck, tinha muita gente, e atrás do Drake e da vítima ali, sentados, só tinha a família dele ali. A mãe e o irmão. E o Brian Peck só foi acusado a 16 meses de prisão. Mas quem que eram essas pessoas que estavam do lado do Brian Peck? Para passar por esse processo, o Brian Peck, ele pediu várias cartas de recomendações para amigos e colegas de trabalho, e a repórter da Insider, que apareceu no Quiet on Set, no documentário, pesquisou todas essas cartas de recomendação para falar que o Brian, não, ele sempre foi muito bom comigo, ele nunca vi ele fazendo nada, pro Brian ter provas de que ele não fez nada contra o Drake. Ao total, tinham 41 cartas de várias pessoas. Algumas eu não conheço, mas estão ali no meio da indústria. Apareceu no documentário Quiet on Set. Mas teve o James Marsden, Taran Killam, Thomas DeSanto, Ron Melendez. Ou seja, vários atores, produtores, familiares e colegas de trabalho. E na maioria, se não em todas as cartas, eles falaram que o Brian Peck foi pressionado a fazer o que ele fez e que ele era inocente. Brian Peck chegou a ser preso por alguns meses, porém ele saiu e continuou a trabalhar em produções de séries infantis. Inclusive, ele trabalhou na produção de Zack Code Gêmeos em Ação, que também teve algumas tretas de bastidores aí. E a gente achava que acabava por aí? Não. O documentário vai lá e faz o quê? Dá um tapa na cara e mostra mais um abusador que foi preso em 2005, o Ezel Channel. A maioria dos atores mirins da Nickelodeon cresceram com algum tipo de coisa, alcoolismo, problemas com autoestima, com confiança. E em 2014, o Drake Bell declarou
falência. Ele estava devendo $581 mil e ele perdeu todos os seus bens. Carro, casa, ele perdeu tudo. Em 2015, o Drake Bell foi acusado de mandar mensagens para uma menina menor de idade e ele chegou a ser preso. Ele foi solto depois de se declarar inocente e depois de ter pagado uma fiança de $2.500. Algum tempo depois, rolou a audiência desse processo aí. O Drake ficou 2 anos em liberdade condicional e teve que pagar 200 horas de serviço comunitário. Ele já também tinha sido preso alguns anos antes por dirigir sob influências de entorpecentes. E em 2021 teve o último bafafá dele, que ele foi visto dirigindo um carro e depois sumiu. Ele foi considerado desaparecido e em risco, mas depois de um tempinho ali, foi rápido ali, encontraram o cara. Nesse momento ele começou um tratamento intensivo e voltou a falar com o seu pai. Depois desse documentário, a Nickelodeon, ela fez um comunicado público, vou ler aqui pra vocês, porque eles tinham que falar alguma coisa. A Nickelodeon declarou o seguinte: embora não possamos corroborar ou negar alegações de comportamento de produções de décadas atrás, a Nickelodeon, por questão de política, investiga todas as reclamações formais como parte do nosso compromisso de promover um ambiente de trabalho seguro e profissional, livre de assédio ou outros tipos de conduta inadequada. Nossas maiores prioridades são o bem-estar e os melhores interesses, não apenas dos funcionários, elenco e equipe, mas de todas as crianças, e adotamos inúmeras salvaguardas ao longo dos anos para ajudar a garantir que estamos cumprindo nossos próprios padrões elevados e expectativas do nosso público. E isso é o que diz o comunicado da Nickelodeon. Porém, novos atores que participaram do show de Amanda, do All That e de até Zoey 101 estão saindo aí na internet pra falar. Então, alguns atores participaram do documentário e os que não participaram estão saindo ali pra falar o que tá acontecendo. As pessoas da internet estão indo atrás desses atores pra falar: e aí, você não vai falar nada? Calma, galera. Cada um é cada um. Vamos respeitar. Até porque rolou um negócio aí com o cara que fez o Logan, esqueci o nome, no Zoey 101, o Matthew alguma coisa. As pessoas ficaram em cima dele. Por que você não tá falando nada? Por que você não tá falando nada? Começaram a acusar ele, falando: você não vai falar nada, então você tá com culpa nisso também. A internet caiu matando em cima do menino. E ele falou assim: gente, eu não queria falar nada, mas eu vou ter que falar pra poder me explicar. Quando ele tinha 12 anos, se eu não me engano, ele foi abusado pelo amigo do padrasto dele. E depois, com 19 anos, ou 16, se eu não me engano, ele foi abusado pelo agente dele. Ele também passou por alguma coisa e ele foi, entre aspas, forçado ali a falar, porque as pessoas estavam pressionando ele e culpando ele de alguma forma. E aí vamos à resposta do Drake Bell a esse comunicado da Nickelodeon. O Drake falou assim: tem uma resposta muito bem adequada que diz: aprendendo sobre o trauma dele. Porque eles, a Nickelodeon, não podiam dizer que não sabiam sobre isso, ou que havia acontecido, ou qualquer coisa. Então, eu acho que foi uma resposta muito bem adaptada, provavelmente de algum grande advogado de Hollywood. Acho bastante vazias as respostas deles, porque, quer dizer, eles ainda mostram as nossas séries, isso é verdade. Ainda fazem nossas séries. E eu tenho que pagar pela minha própria terapia. E eu tenho que descobrir que, quero dizer, se houvesse alguma coisa, se houvesse alguma verdade por trás deles realmente se importando, haveria algo mais do que citações em uma página, obviamente de um representante legal, dizendo-lhes exatamente como adaptar uma resposta. Pois é, isso foi o que o Drake Bell comentou no podcast em resposta a esse comunicado da Nickelodeon sobre o documentário e as acusações feitas de Quiet on Set. E a partir de Drake e Josh, teve um boom de séries joviais aí, tanto dentro da Nickelodeon quanto na Disney Channel. A Disney, nesse momento, começou a perceber que tava dando bom e começou a atacar com as séries. Teve o Mano a Mana, Lizzie McGuire, As Visões de Raven, Hannah Montana. E na Nickelodeon também teve novos programas como Zoey 101, iCarly, depois foi desmembrando em Sam and Cat, aí depois teve a brilhante Vitória. E todos eles, ainda como Dan Schneider, como criador, diretor e roteirista dos programas. Antes de começar o iCarly, tava uma moda da galera fazer vlog do dia a dia, o início aí do YouTube, e o Dan Schneider, ele sempre foi ligado nessas coisas, e no documentário mostra que ele tinha uma câmera ali, ele era todo tecnológico, ele tinha uma câmera e começou a fazer mini vlogs ali dos bastidores das gravações. E ele filmava a equipe, filmava os atores, principalmente as meninas, e dava pra ver que elas ficavam bem desconfortáveis em alguns momentos,
momentos ali. Ele, tipo, ficava assustando, fazendo coceguinha, abraçando. Era um negócio, às vezes, um pouco não legal, né? Num local de trabalho, assim. E foi nesse período aí que surgiu o iCarly. Daí que também veio um pouco da ideia de fazer o iCarly. Porque o programa do iCarly é a Carly e a Sam ali com o site, fazendo lives e programas ali ao vivo. Porém, as piadas com cunho sexual e as brincadeiras idiotas que o Dan Schneider fazia não pararam por aí, fazendo com que essas coisas também acontecessem em Zoey 101 e iCarly. E até em Brilhante Vitória também. Tem uma atriz, a Alexa Nicholas, que ela fez o papel da Nicole em Zoey 101. Quando ela entrou no Zoey 101, ela tinha 12 anos. E ela comentou, ela vendo hoje em dia, na época, ela falou que estranhava um pouco, mas não percebia por conta da inocência, né, de uma menina de 12 anos ali, que a personagem dela tava lá pros meninos. Então ela era a personagem que dava em cima, que se apaixonava, que usava super mini saias e sempre falava coisas assim como: ai, você gostou dessa minha blusa? Ela faz eu ter peito. Enfim, a conhecida sexualização de crianças e jovens que a gente já sabe o que é. Eu lembro também apareceu isso no documentário, que as meninas ali de 12, 13 anos apareciam de biquíni, ficavam de biquíni. Tudo bem que era uma escola na Califórnia, então tinha esse rolê todo, mas elas precisavam ficar ali de biquíni tomando sol. Segundo Alexa Nicholas, no Quiet on Set. Inclusive, ela até falou que as meninas usando biquíni, eles estavam usando a sexualidade infantil como marketing. E uma das memórias mais perturbadoras que essa Alexis tem é numa cena em que é a Jamie Lynn Spears, a protagonista, a irmã da Britney Spears, e a própria Alexis ali. E a cena é o seguinte: a Alexis, ela tá com uma embalagenzinha assim, parece tipo um sachêzinho de gato assim, compridinho, só que é um tipo de doce ali, e ela tá tentando abrir e não tá conseguindo. E na hora que ela consegue abrir, o doce espirra na cara dela ali. Mais uma piada que já aconteceu em vários lugares, em vários episódios e programas produzidos, criados e roteirizados pelo Dan Schneider, sobre piada de na cara pra criança, né? E ela comentou que pra fazer essa cena, na hora de dar o espirro na cara da Jamie Lynn Spears, eles ficaram atrás das câmeras, a Jamie Lynn Spears ficou na frente, ficou uma produtora ali abaixada com um líquido verde dentro de uma seringa, e na hora ali da cena ela aperta a seringa assim pra sair o líquido e ir na cara da menina. E ela até olha, ela tipo, tá ligado? Ela até faz um negócio meio assim. E na hora que a seringa espirrou na cara da Jamie Lynn Spears, o Dan Schneider deu uma putz de uma gargalhada ali, altona. O resto da equipe também rindo ali. E alguns homens ali da produção falaram meio baixinho um pro outro, tipo assim: ah, it's a cockshot. Algo como: ah, é uma cuspida do... Isso na frente de todo mundo. Hoje em dia, essa Alexis, ela tem um canal no YouTube e ela tá expondo tudo real oficial. Tá fazendo live, postando vídeo todos os dias, tá postando os cortes dos vídeos dela, tá dando entrevista, também participando de entrevistas. Inclusive, ela criou aí um movimento de protesto chamado Eat Predators, que é Coma Predadores, em que ela expõe outros abusadores dentro da Nickelodeon, expõe tudo que rolava na Nickelodeon, faz protestos na frente da Nickelodeon. E ela publica tudo isso nas redes sociais. E mais uma vez, ninguém conseguia falar nada ali, impedir o Dan Schneider, segundo o documentário Quiet on Set, porque ele tinha um poder gigantesco ali dentro da Nickelodeon. Ele ganhou um prêmio já por isso, e ele era super considerado ali o Golden Boy, o garoto de ouro da Nickelodeon. Até o próprio Mike Denton, um cameraman de iCarly, Sam and Cat e Brilhante Vitória, ele comentou que várias cenas tinham um cunho sexual ali, que a galera ficava meio olhando, mas que ninguém falava nada, porque o Dan Schneider era o garoto de ouro ali da Nickelodeon. E, ninguém pode contrariar ele. Ele ali, ele mandava. Ele se achava, tipo, meio que o ser superior ali das produções dele e da equipe dele. Então, ele tinha que fazer o que ele queria, senão, não. Senão, tchau, rua, tá despedido. E em iCarly também tem várias cenas de pés com... Tem uma cena também, acho que é Brilhante Vitória, sei lá onde é que é. Tem um médico homem, doutor ali, que tá fazendo um papel de médico ali, doutor, que tá fazendo massagem, pega no pé da menina e ele fica, ele fica, tipo, meio que se mexendo no pé dela, tipo, o que é isso? Nossa, tipo, sabe, não precisa, né? Fora cenas com a própria Ariana Grande também. E em iCarly tem uma cena que a Carly tá na escola e aí ela quer beber água, aí tem um menino que tá perto do bebedouro, ele aperta a água, assim, do bebedouro, e ela ajoelha, assim, no chão e a água cai, assim, direto na boca dela. A própria Janet, que escreveu o livro, que ela conta os abusos que ela sofria da mãe e os abusos que acontecia também dentro dos sets de gravação. Ela, quando escreveu o
livro, ela não falou o nome do Dan Schneider, ela chamou ele de o criador. Então as pessoas começaram a ligar uma coisa com a outra, falar quem é o criador de iCarly, desses programas todos? Ah, é o Dan Schneider. Foi aí que a identidade dele veio à tona, assim, né? A Jannette já participou de programas de TV, de entrevistas pra comentar sobre isso, sobre esse caso. Já participou de podcasts também. E ela comentou que era um rolê bem abusivo e bem intenso. Inclusive rolava meet and greets, que são quando os fãs conseguem encontrar e tirar uma foto com os seus ídolos, né? Pedir autógrafo, tirar foto, ficar uns 3 minutinhos ali com o cantor ou o ator e depois vai embora e outra pessoa entra. Rolava esses meet and greets com os atores dos programas e o Dan Schneider falando ali pra frente da galera, de todo mundo: vocês podem fazer o que vocês quiserem com eles, arranca um pedaço de cabelo, abraça, pode fazer qualquer tipo de pergunta, até as mais inapropriadas, podem fazer o que vocês quiserem. Ele em cima do palco assim e os atores atrás deles assim, tipo, e os fãs assim, loucaços. Em 2014 rolou um Kids' Choice Awards, que era uma premiação voltada para o público infantil, e nessa edição de 2014 o Dan Schneider, ele ganhou um prêmio de Garoto de Ouro da Nickelodeon. E lá no palco tinham vários atores e atrizes ali. E, se eu não me engano, o próprio Drake entrega o prêmio pro Dan Schneider, e ele foi o grande homenageado daquela noite. E a única pessoa que não estava ali em cima era a própria Jannette. Ela começou a trabalhar ali na Nickelodeon quando ela tinha 13 anos de idade, e desde aquele momento ali, ela via que o ambiente de trabalho era completamente abusivo e tóxico. O Dan Schneider ficava gritando com as pessoas, xingando as pessoas de idiota, falando: se não fosse por mim, se não fosse por aqui, você estaria trabalhando numa lanchonete. Falava na cara da Jannette. Ela inclusive falou assim, cara, eu fiquei possessa naquele momento, mas ela não podia fazer nada porque ela tinha que fazer gravação, ela era menor de idade, a mãe dela abusiva também tava ali, ela ia levar a maior bronca dos dois. Então ele xingava as pessoas de estúpidas, idiotas, de burro, desleixado, covarde, e daí pra baixo, né? E daí pra pior. E os abusos com a equipe, além de gritos, xingamentos, pedir pra fazer massagens e coisas abusivas nesse sentido, ele falava: tá bom, se você não fizer isso, você vai ser demitido. E com os atores mirins, ele gritava e fazia coisas humilhantes na frente de todo mundo. Segundo o documentário Quiet on Set, em 2014, o Dan Schneider foi banido completamente do set de gravação do programa Sam and Cat, e ele ficava na sala dele enquanto as gravações rolavam. Mas a Nick não chegou a demitir o Dan Schneider naquela época porque ele dava dinheiro. Em 2017, ele voltou a trabalhar em mais 2 shows, o Henry Danger e o Game Shakers, só que nessa época começou também a hashtag Me Too, onde várias pessoas, atrizes, atores, cantores, começaram a denunciar os abusos que sofreram. Inclusive a Demi Lovato fala no documentário dela que ela também sofreu abuso e que ela também participou desse movimento, dessa hashtag Me Too. E outras mulheres que já trabalharam com o Dan Schneider começaram a denunciar ele por abusos sexuais e outros abusos, já que agora, com esse movimento lá em 2017 da hashtag Me Too, elas se sentiam mais seguras de denunciar e falar o que aconteceu. E em 2018, depois de uma investigação, a Nickelodeon demitiu o Dan Schneider. Porém, nessa investigação, eles não encontraram nada relacionado a infantil, mas encontraram evidências de abuso no ambiente de trabalho. Recentemente, o Dan Schneider participou de um podcast. Eu achei que ele não fosse aparecer, porque no documentário Quiet on Set ele não aparece, mas ele foi procurado e deixou declarações, porque tem momentos ali que aparece. O Dan Schneider falou que tarará, sobre algumas das acusações que estavam sendo feitas ali. Recentemente, se não me engano, em março, no final de março, começo de abril, ele participou de um podcast ou uma entrevista que foi feita por um ex-ator também que participou, eu acho que de iCarly. Ele era o T-Bow e o cara foi perguntando tudo. Todas as acusações que rolaram no documentário, esse cara perguntou ali na hora pro Dan Schneider. E pra mim, parece que o Dan Schneider deu aquela resposta de famoso que vai pedir desculpa publicamente, sabe? Que as relações públicas do cara tava ali e falou: não, você tem que falar isso e tal. Ele já sabia o que ele tinha que falar e ele foi falando. Ele falou assim: eu me arrependo de tudo. Na época eu não tinha me ligado. Hoje eu nunca faria essas coisas. Se eu encontrasse com as pessoas hoje em dia, eu pediria desculpas. Inclusive, ele falou que ele nunca foi tirado
de um set, ele sempre continuou a trabalhar nos roteiros e nas gravações, que o documentário fala que o Dan Schneider foi proibido de participar das gravações e teve que ficar na sala dele durante as gravações. Nessa entrevista fala que isso foi mentira, que não aconteceu. E agora o que tá rolando é que outros atores mirins que participaram dos programas na época estão vindo agora na internet e falar: cara, eu também sofri abuso, isso também aconteceu comigo, ou eu também vi isso, eu também achava estranho. Não sei mais o que vai rolar, não sei como é que vai ser, mas aqui no Brasil, se eu não me engano, vai ser lançado esse documentário Quiet on Set, The Dark Side of TV Kids, se eu não me engano, ainda esse mês de abril, na Max. Isso não é uma publi, gostaria muito que fosse uma publi, fazer uma publi pra esse documentário, mas não é uma publi. Assistam e depois vem aqui comentar o que vocês acharam dessa série documental. Para um pouquinho e verifica agora aqui rapidinho, ó, só dá uma olhada aqui, bate o olho aqui, ó, se você é inscrito aqui no canal Muita Brisa. Se não for, já se inscreve, por favor, porque assim a gente sabe que vocês estão gostando do conteúdo e quer que a gente faça mais conteúdos como esse. Aproveita, deixa o seu like e também deixa o seu comentário aqui, que assuntos você quer que a gente faça vídeos aqui no canal. Deixa aqui nos comentários. E é isso, amores, e é isso, brisados. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até o final. Super agradecida por isso. Beijos, cuidado e até a próxima brisa.